Saudações a todas e a todos. Estamos refletindo sobre as cartas de São Paulo. Ainda não começamos a falar das cartas, porque estamos falando de Paulo, de suas viagens, para compreendermos depois por que ele escreve as cartas. Então já vimos como ele, na sua família, vai para Tarso, nasce em Tarso, vai estudar em Jerusalém quando tinha 20, 21 anos, por aí. Depois vai a Damasco, em perseguição aos cristãos, volta a Jerusalém, volta para Tarso, convertido. Quando volta convertido em Jerusalém, os cristãos de Jerusalém têm um pouco ou muito medo de Paulo. Quem é este agora que antes era perseguidor e aparece como cristão convertido, já tinha feito pregações em Damasco? Ele encontra um bom amigo, Barnabé, que era originário da ilha de Chipre, que faz a mediação. Sempre bom um mediador na vida. Ele faz a mediação entre os cristãos, os apóstolos que estão em Jerusalém, e Paulo assim é aceito pela comunidade de Jerusalém. Mas não fica lá, volta para Tarso, sua família e sua terra. Barnabé é enviado pelos apóstolos a Antioquia. Antioquia já está fora de Israel, Antioquia da Síria, há várias Antioquias, a Antioquia da Síria, porque lá uma comunidade cristã estava surgindo, se organizando, com judeus sempre, mas também com cristãos discípulos de origem pagã. Gregos, a gente dizia, para ter um termo mais genérico. Então, Barnabé é enviado para lá, para organizar a igreja, e imediatamente ele vai atrás de Paulo. Ele conhecia Paulo, sabia o valor que Paulo tinha, vai a Tarso procurar Paulo, chama, para que ele venha com Barnabé organizar ou ajudar a organização da igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia será um ponto de partida importante de missões, e missões diversificadas. Missões na linha paulina, a favor de Paulo, e depois, num dado momento, missões também contra Paulo, numa linha de oposição ao que Paulo ensinava. Da mesma igreja, é uma igreja que realmente sai para fora, né? Então, ali, Paulo e Barnabé e outros trabalham na organização da igreja, fazem a primeira missão, que é a missão de Chipre. Barnabé era de Chipre. Nessa missão de Chipre, note-se que lá está, em primeiro lugar, Barnabé, que é o chefe da missão, com Paulo, com Marcos, que era da família de Barnabé, Marcos jovenzinho, seria o João Marcos, o evangelista. Quando terminam o trabalho relativo na ilha de Chipre, a oposições, a dificuldades, eles vão para o continente e Marcos não acompanha o grupo, volta para Jerusalém. Então faz ali um percurso, não muito longo, a evangelização de algumas pequenas cidades e voltam para Antioquia. Mais tarde, Paulo convida Barnabé para visitar as comunidades já evangelizadas perto de Tarso, da região da Turquia onde eles viviam. E Barnabé aceita e diz, então, vou chamar João Marcos. E aí Paulo diz, não, melhor não, porque ele começou com a gente lá em Chipre, não continuou, abandonou o grupo, então é melhor não levar João Marcos. E Barnabé, que era da família de João Marcos, insiste, e parece que os dois se desentendem, coisas naturais da vida, não somos anjos, né? Os anjos também se desentenderam lá no céu, mas Barnabé e Paulo se desentendem, parece que fortemente. Barnabé então vai com Marcos para Chipre e Paulo vai fazer a visita e vai andar pelo território atual da Turquia, a Ásia Menor, até chegar ao mar. Leva consigo Silas, ou Silvano. Então, Paulo e Silvano saem em missão. No caminho, pegam Timóteo, que era muito jovem,
de Listra, que já tinha sido evangelizada, e vão adiante. Então, Paulo vai atravessar a Turquia para chegar ao mar e entrar na Macedônia, na Grécia, na Europa. Neste caminho, nesse trajeto, ele fica doente. Na ponta da Galácia, a Galácia é grande, na pontinha da Galácia ele fica doente, permanece por ali 1 ano, evangeliza os Gálatas daquela região, importante porque depois vai escrever uma carta aos Gálatas e segue adiante, depois de 1 ano talvez. No porto de Troade, aqui na Ásia Menor, encontra Lucas. Então há um grupo que a gente conhece, certamente havia outros discípulos, então lá está Paulo, Lucas, Silas, o Silvano, e Timóteo, jovem ainda. Do porto de Troade, eles vão para a ilha de Samotrácia e entram na Macedônia. Primeira cidade da Macedônia, Filipos. Primeira perseguição, primeira prisão, primeiras dificuldades, saem de Filipos e vão para Tessalônica, linha reta, lá no norte da Grécia, Macedônia, no caso. Tessalônica fazia um bom trabalho, sempre demorado, não é coisa de uns dias, nem de umas horas, chegou a ficar 1 ano no lugar. Evangelizam a Tessalônica, há problemas, os grandes comerciantes não aceitam aqueles cristãos que começam a se reunir, gente pobre, gente simples, que se reúne, que pensam, que se defendem, que se ajudam. Isso é sempre ameaça para quem tem poder e domínio comercial, sobretudo. Bom, dificuldades, perseguição, Paulo e seus companheiros devem deixar Tessalônica. Os tessalonicenses convertidos, os cristãos, sofrem uma forte perseguição. Paulo desce, Tessalônica está lá em cima, desce em linha reta para Atenas. Ele não pretende ficar em Atenas, ele pretende continuar o caminho para Corinto. Corinto é um lugar estratégico, por causa do porto, dos portos que lá existem. E do porto saem navios, né? E saindo cristãos nos navios, o cristianismo se espalha. Não é um cristianismo fixado em limites paroquiais, né? É um cristianismo de abertura para o mundo. Chegam em Atenas e Paulo está preocupado. Muito preocupado, o que está acontecendo em Tessalônica. Será que eles vão perseverar? Será que eles não vão desistir? Uma comunidade nova, já perseguida pelos próprios conterrâneos. Timóteo, que é jovem, é enviado por Paulo de volta a Tessalônica para verificar a situação dos irmãos que lá estavam. Se viajava a pé, se viajava a cavalo, a distância não era tão pequena, mas Timóteo vai e chega em Tessalônica, verifica tudo e volta. Então, nesse tempo, eles tinham tempo, não é? Nesse tempo, estão todos lá em Atenas, esperando o retorno de Timóteo. E Timóteo chega e dá boas notícias a Paulo. Então, Paulo, aliviado, porque realmente o seu coração de apóstolo, é isto que precisa entender sempre, né? Ele tinha uma preocupação com o povo que lá estava. O povo não é simplesmente alguém que faz número na igreja e paga o dízimo, não? Quando se transfere um padre, há um povo atrás. Há um povo atrás. Paulo estava preocupado com o povo que lá estava, com a comunidade de fé. E quando vem as boas notícias de lá, ele se alivia, digamos assim, e manda um bilhete para Tessalônica. Esse bilhete os exegetas chamam de carta de alívio. Uma carta onde Paulo expande o seu coração em ação de graças pela fidelidade dos tessalonicenses. E esse bilhete é a primeira carta de Paulo. É o primeiro texto que Paulo escreve, que se encontra dentro da primeira carta aos Tessalonicenses.
Se vocês abrirem a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 13, lerem até o fim, que vai até o versículo 19, entra no capítulo 3º, leem todo o capítulo 3º, entra no capítulo 4 até o 2º versículo. Então, capítulo 2, versículo 13, até capítulo 4, versículo 2, é o bilhete que Paulo manda aos Tessalonicenses. Vamos então, em seguida, examinar esse bilhete.